capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ao Senhor em oração? Deus que dá sabedoria, Deus que dá graça, Deus que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam, venha a nós, ó Deus, como cremos que o Senhor já está conosco desde o início do culto, mas então que manifeste, ó Pai, tua riqueza, a riqueza de tua misericórdia e graça, ecoando no fundo dos nossos corações o poder de tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe 1 milhão de coisas das quais podem acontecer comigo, com você, conosco ou não. 1 milhão de coisas que podem acontecer na nossa vida. E desse 1 milhão de coisas que podem acontecer, inúmeras delas são provações. Muitas delas são provações ou possibilidades de passar por provações e sofrimentos. Muitas delas acabam nos colocando em uma situação como se estivéssemos em um barco descendo a correnteza e você não tem como fazer nada. Você simplesmente está levado, perdeu o controle da situação. E nessas circunstâncias, precisamos de algo em específico. Quer dizer, além do livramento, de alguém nos salvar, o que nós precisamos fazer, ou o que nós precisamos é ter a capacidade de enxergar além dos sentimentos, além da adrenalina, além do medo, das preocupações e do sangue fervendo. A gente precisa de sabedoria. Nas palavras de Tiago, precisamos aprender a considerar motivo de toda alegria o passar por várias provações. É isso que a gente viu semana passada. E aí ele vira e diz: eu sei, é difícil. Então, se faltar sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá generosamente. Mas peça com fé, porque não há favor para os vacilantes e instáveis. Quando falta-nos sabedoria, a resposta de Tiago é simples: peça a Deus, porque Ele é gracioso o suficiente para dar. Mas peça com fé, porque não há favor para os vacilantes e instáveis. Portanto, como obter sabedoria para lidarmos com as provações? Como obter sabedoria para lidarmos com as provações? Tiago está dizendo: bom, reconheça a sua necessidade, peça a Deus e peça com fé sincera. Como obter sabedoria para lidarmos com as provações? Reconhecendo sua necessidade, a necessidade de sabedoria, pedindo a Deus e pedindo com fé sincera. A princípio parece ser um esquema muito simples, uma equação muito simples. Primeiro, reconhecendo sua necessidade. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça. Se, porém, algum de vós carece, palavrinha importante essa.
É usada por Lucas, em Lucas 18, 22, quando Jesus está conversando com o jovem rico, e Jesus diz para ele: uma coisa lhe falta. É o tipo de carência que é uma carência última, sem a qual não vai dar certo, vai dar errado. Por exemplo, para o caso do jovem rico, uma coisa lhe falta. Sem isso não entra no reino de Deus. Pense em um casamento. Está marcado o casamento, chegou a hora do casamento, e existem muitas coisas no casamento que a gente fica com medo de faltar e de dar errado na hora. Só que caso venha a faltar e dar errado na hora, o casamento ainda acontece do mesmo jeito. A carência última de um casamento deu a hora do casamento, o noivo, aconteceu alguma coisa, está no hospital. Aí não tem casamento. A noiva abandonou. Aí não tem casamento. Essa é uma carência última. É isso que Tiago está falando. É impossível considerar com alegria, motivo de alegria as provações, sem sabedoria. É uma carência última. E por isso ele diz peça, também palavrinha importante. Não é igual eu virar para você e te pedir alguma coisa. É uma palavrinha mais específica no grego. Ela é tão específica que só Tiago usa ela como uma ordem. Ele está dizendo para a igreja, você tem que pedir. Está dizendo para os irmãos, para a igreja, vocês têm que pedir. Só Tiago usa essa palavra assim, mas ninguém no Novo Testamento. Ela é singular, porque ao contrário de outras palavras relacionadas a pedido, súplica, oração, a rogar, algo do tipo, essa em especial tem uma ênfase muito forte sobre aquilo que a pessoa carece, sobre a necessidade. Imagine que eu estou consertando alguma coisa em casa. E está comigo um garoto de 10 anos, um de 25, um jovem de 25 e um adulto de 45. E faltou-me a ferramenta X, que está dentro da maleta de ferramentas no meu quarto. Eu posso virar para qualquer um deles, o de 10, o de 25 ou o de 45 e pedir, olha, faltou a ferramenta X, vá lá no meu quarto e pegue. Sem essa, a obra não conclui de forma alguma. Ela é totalmente necessária para a obra. E essa é a ênfase do texto. É sobre a necessidade daquele que está pedindo. Você é movido, o crente é movido a Deus para pedir sabedoria no reconhecimento de sua carência de sabedoria. E assim, na maioria das vezes em que a gente está passando por situações muito difíceis, parece que o que toma a nossa oração é pedir por livramento. É o que toma o caráter urgente. E não quer dizer que não seja urgente ou necessário, mas é que passa-nos desapercebido que deveríamos estar também pedindo sabedoria, porque, como nós vimos semana passada, se Deus vai usar o sofrimento para o benefício do cristão, então faz bem a alma não ser livrado de certos sofrimentos. Faz bem a alma passar por alguns deles, e então rogar por sabedoria e ao aprender a lidar com eles, perceber-se sendo mudado por Deus. Faz bem a alma descobrir-se carente, descobrir-se dependente. Bem-aventurados os pobres, os falidos espiritualmente, porque deles é o reino dos céus. Faz bem a alma descobrir-se zerado, ou melhor, negativo, no negativo. Reconhecer-se no negativo. E neste caso, reconhecer-se no negativo em sabedoria, em saber lidar com as situações. Geralmente, não olhamos para nós como carentes de sabedoria, e nessas circunstâncias, ter ou não sabedoria é uma questão espiritual.
E utilizar-se então dela também é uma questão espiritual, não é apenas uma questão de temperamento, não é apenas uma questão de caráter, porque a sabedoria da qual Tiago se refere claramente não é a de uma experiência de um homem mais velho. Não é aquela que a gente ganha na vida, é aquela que se recebe de Deus. Não é aquela que a gente aprende levando pancada na vida, é aquela que recebe do alto. E a que recebe do alto, um de 20 pode ser mais sábio do que o de um de 70. É a sabedoria do Evangelho, do reino de Deus. E por isso ela tem um peso espiritual. Tem a ver com o quanto queremos mais do bem de Deus para as nossas vidas, ainda que isto nos custe sofrer. É aqui que ela vai aparecer. É aqui que ela vai surgir para lidarmos com a situação, ainda que nos custe perder. Nós somos muito bons, pelo menos a gente acha, nós somos muito bons em criar planos para nos salvar de nossos problemas. E apesar da gente quebrar a cara muitas vezes, toda vez que aparece algum problema, a gente já tem a agenda certa. Eu vou criar um plano e vou pedir a Deus por livramento. É difícil a gente reconhecer que tudo que a gente precisa naquele momento é apenas saber lidar com o problema. Porque ninguém quer o problema. Por isso é uma questão espiritual. É mais do que sofrer ou não sofrer. É o que Deus quer me dar com o sofrimento. Então, se falta sabedoria, reconheça a necessidade. Segundo, é a parte mais lógica, peça a Deus. Diz Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus, porque Deus é generoso, porque Deus é abertamente generoso. Peça a Deus que nada lhes impropera. Quer dizer, Deus não joga na cara, Deus não humilha o sujeito. Tiago, com essas poucas palavras, está mostrando muito do Evangelho. Ele está dizendo quem Deus é, o Deus revelado no Evangelho, para motivar o crente a orar. Tiago está dizendo, Deus é generoso. Deus é tão generoso que Ele dá liberalmente. Toda a graça divina é dada em abundância, como torrentes de águas, como rios que escorrem do céu, como o rio que desce de Sião para regar a terra, desce em potência. Porque Deus não é mesquinho para compartilhar a si mesmo suas riquezas ou dádivas. Tiago está dizendo, Deus é gracioso. Ele dá a todos, sem acepção, sem status, sem méritos, sem posição, sem privilégios. Não existe status, posição, privilégio no reino de Deus. Ele não vai dar a alguns porque eles estão nessa posição na igreja, porque eles conquistaram isso na vida, e Ele não vai dar isso a mim, porque eu não sou nada, eu não tenho nada na vida. Eu só sou eu, do jeito que eu sou. Mas fulano de tal, quem sou eu perto de fulano de tal? Não funciona essa lógica no reino de Deus. Essa é uma lógica pagã, da qual, seja para aquele que se acha, ou para aquele que acha que está faltando em si mesmo, os dois estão perdidos no paganismo. A lógica não funciona assim, quando tudo que conta são os méritos de Cristo. Deus é gracioso. E Deus é compassivo e misericordioso. Ele dá ainda que você tenha pecado. Deus não joga na cara. Deus não vira para você e diz, poxa vida, de novo, o que eu vou fazer com esse filho? Eu já tentei de tudo. Ele também não vira e diz, você não. Pede outro no lugar. Tiago está corrigindo um problema, que é fruto de falta de sabedoria. A falta de sabedoria nos diz, bom,
como eu não sei tanto quanto o pastor, ou quanto o presbítero, ou quanto fulano de tal, eu não sei tanto sobre Deus, eu só sou um humilde servo, eu não vou ser ouvido. Tiago está dizendo, isso é falta de sabedoria, você precisa de evangelho. Como não somos grandes na igreja, não somos ninguém, Deus não nos ouvirá. Ou como somos alguma coisa, temos história, temos sobrenome, temos margem de erro. A falta de sabedoria, por vezes, nos impede de reconhecermos que precisamos de mais sabedoria. E é por isso, ou por consequência disso, ela nos impede de pedirmos a Deus sabedoria. A falta de sabedoria nos impede de reconhecermos que nos falta sabedoria. E é por isso acaba nos impedindo de pedir sabedoria. Nos falta sabedoria e achamos que não precisamos de sabedoria. Veja, para resolver o problema, Tiago está dizendo, lembre-se do Evangelho. Todas as vezes que eu me coloco diante de Deus em oração, Ele não está vendo a mim. Arnon Barcelos Lousada, filho de Ronaldo e Marlete, estudou nas escolas tais, obteve estes graus acadêmicos, estes louvores, ele conseguiu isso, obteve aquilo. Não tem meu mérito, não tem meu currículo na agenda de Deus. Ele não passa no portão do céu, vira pó. O que funciona é, ele vê a Cristo, os méritos de Cristo e o currículo de Cristo. Esse sim, esse me agrada. Então olhe para Cristo. Se Tiago está dizendo, peça a Deus, porque Deus é generoso, gracioso, misericordioso e compassivo, então olhe para Cristo. Abandone a confiança em si mesmo. Abandone a confiança no seu currículo, olhe para Cristo, descanse em Cristo e veja-se amado. Reconheça-se amado, seguramente, eternamente e plenamente amado. Porque Ele vive para interceder por nós. Então será ouvido, receberá, será ouvido, alcançará, desfrutará. A graça garante. Mas aí vem aquele detalhe. Terceiro, pedindo com fé sincera. Como obter sabedoria para lidarmos com as provações? Reconhecendo sua necessidade, pedindo a Deus e pedindo com fé sincera. Vem o grande detalhe. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida, ele é instável e volátil como a onda do mar. O que duvida, ele tanto tem um problema, ou ele tem um problema dentro de sua própria mente, que o faz duvidar, quanto ele é levado por forças externas. O vento interfere no movimento do mar. E da mesma forma, aquele que duvida é interferido por falsa sabedoria externa. Ele é instável e volátil por causa da falsa sabedoria ou da falta de sabedoria que está dentro de si, de uma fé contaminada e da fé contaminada de outros. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Forte esse verso. É aquela velha história, tem oração que não passa do teto. Homem de ânimo dobre, homem de interesse dividido, inconstante, instável. É impossível que esse homem alcance o favor de Deus e seja ouvido. Mas como? E por quê? Deus é generoso, gracioso e misericordioso. E agora Tiago diz, é impossível que um homem assim seja ouvido. Como? Onde está a graça? A generosidade, a liberalidade, a misericórdia e a compaixão. Meu querido, é por causa da graça que ele não será ouvido.
É porque este homem é um retrato de quem recusa a graça, de quem rejeita a graça. Ele é um retrato de um fariseu. Por exemplo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E o fariseu orava. Ele não quer dizer que ele não orava. Ele orava. E ele orava forte, com voz alta. Só que ele não quer graça. Ele quer manipular, dominar a Deus com sua própria obediência, com seu próprio mérito. Ele precisa fazer mais do que a lei. A lei exige jejuar 2 vezes por semana. Ele jejua 3, 5. O homem duvidoso, inconstante e volátil é aquele que duvida de sua necessidade. Por isso recusa a graça, porque ele tem dúvida de que de fato precisa. E por que tem dúvida de que de fato precisa? Porque ele confia em si mesmo. E ele então, porque confia em si mesmo, tem ressalvas da bondade de Deus. Tiago aqui está ensinando sobre a natureza da fé. Ele já ensinou sobre Deus e agora está falando sobre fé. Ele está dizendo que a fé verdadeira ela é sincera. Ela não duvida de sua necessidade em relação àquilo que somente Deus pode dar. Somente Deus tem para dar. Essa graça que salva só tu podes dar. Ele não tem dúvida disso. Nós realmente acreditamos que Deus pode fazer algo, mas no fundo cremos que faremos melhor. Nós realmente cremos que Deus é bom, mas no fundo nós acreditamos que o nosso bom é melhor. Este é o homem inconstante, que confia em si mesmo. Ele vai a Deus na dúvida de que Deus não faça conforme aquilo que ele quer. Ele vai a Deus na dúvida de que o bem de Deus, ou aquilo que Deus tem para ele, não seja aquilo que ele está disposto a receber, quer receber, e ele chora por receber. Ele grita por receber. Deus, tenha misericórdia de mim e faça, por favor, tudo o que eu estou te pedindo. E assim, como oposto ao texto, a fé verdadeira descansa nos méritos de Cristo e no amor de Deus. O inconstante, o instável e de interesse dividido, no fundo ele está descansando em si mesmo. Ele está esperando algo por si mesmo. Ele tem segurança no seu plano, no seu projeto, na sua sabedoria. Deus, se o Senhor me abençoar, vai dar certo. Eu já fiz tudo, está anotado, está na planilha, a conta deu certo, é só o Senhor pôr a mão. E aí se o Senhor disser, não, eu quero fazer de outro jeito. Ele está dividido porque está em dúvida sobre confiar totalmente em Deus ou ter uma margem de segurança em si mesmo. A gente gosta da margem de segurança. A margem de segurança a gente aprende quando a gente tem filho. E começa a ensinar ele a andar de bicicleta. Eu não ensinei o meu ainda a andar de bicicleta, mas essa é a história básica. Você começa a ensinar ele, tira a rodinha, e você precisa de uma margem de segurança, porque você não pode confiar e deixar ele embora, porque você sabe. Em alguns metros é boca no chão. Então você vai do lado. É a margem de segurança. A gente faz a mesma coisa com Deus. Somos assim, quando oramos com um plano em mente, do qual cremos que é a única saída. Sabe, o problema não é a gente planejar. O problema é que a gente planeja de uma forma que a gente crê que só vai dar certo se for assim. E se Deus resolver fazer diferente, então, ai meu Deus do céu, eu estou com sofrência. Está terrível a minha vida. E aí, quando estamos passando por problemas e pensamos na solução, oramos para que faça acontecer e oramos confiando em nós mesmos. É porque a gente sabe que vai dar certo, pelo menos a gente imagina que dê certo, que Deus tem que abençoar.
homem de interesse dividido. Ele é inconstante, volátil, porque ele duvida de sua própria necessidade de Deus. Por que duvida de sua própria necessidade de Deus? Quem que duvida de sua própria necessidade de Deus? Quem está certo de que já tem algo melhor do que Deus pode dar, É impossível obter sabedoria, então, se a gente acredita que já tem. É impossível. Se eu sei que já tenho, então eu não preciso. Por que eu vou tomar paracetamol se eu não estou doente? A menos que consideremos nossos planos, soluções e sabedoria um papel tão frágil que ao ser jogado na água se desfaz, a menos que consideremos eles assim e passemos a nos render à sabedoria divina, nunca cresceremos por meio das provações. Elas sempre vão se tornar um muro do qual a gente não consegue passar. E a gente fica agarrado nele para o resto da vida, Porque tudo que queremos é que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer. Portanto, meu irmão, minha irmã, peça com fé sincera. Peça com fé sincera. Abandone seus planos, abandone os planos arquitetados com ambição de sucesso, renuncie à confiança em si mesmo, descanse em Cristo e ore. Ore pela sabedoria divina, pelo modo como Deus faz as coisas, porque afinal de contas, quem aqui não está cansado de tanto se frustrar? Quem não está cansado de tanto sentir-se pesado, como se estivesse carregando o fardo de ter que salvar a sua própria casa, de ter que salvar a sua própria família, de ter que salvar seu próprio ente querido, de ter que salvar a própria igreja, de ter que salvar uma comunidade? Quem não se sente pesado de ter que resolver os problemas como se fosse Deus? Quem já não está naquele ponto em que o peso gerou no coração o desânimo para pedir a Deus? Lance à cruz esse fardo. Você não precisa ser o salvador da pátria. Cristo é o salvador. Deixe que apenas Cristo e ninguém mais esteja diante de Deus, então descobrirá o que é ter fé sincera. Por fim, afinal de contas, a frase final de que tudo isso nos ensina é que se estivermos seguros do amor de Deus, pelos méritos de Cristo e daquilo que Ele quer fazer em nós, nas provações, oraremos mais a Deus com fé sincera, suplicando por sabedoria. Se estivermos seguros do amor de Deus pelos méritos de Cristo e daquilo que Ele quer fazer em nós por meio das provações, oraremos mais a Deus com fé sincera, pedindo sabedoria. E então, meu irmão, Ele dá abundantemente, graciosamente, generosamente. O problema nunca está em Deus. Ele nunca está em Deus. Mas pastor, às vezes ter fé parece ser uma coisa um tanto complicado. Quer dizer, todo mundo sabe o que é ter fé, mas ao mesmo tempo, parece que a gente nunca tem. O que é ter fé sincera? O que significa ter fé sincera? Acaba estando nas últimas palavras. A fé sincera descansa no amor de Deus e nos méritos de Cristo. A fé sincera não descansa em si mesmo. Como eu vou descobrir se eu estou descansando em mim mesmo? Como eu vou descobrir se a minha fé está contaminada? Pense. Confronte seu coração toda vez que aparece um problema. O seu temperamento ou o seu caráter é daquele que já tem as respostas para tudo? Ou sempre se fecha? Ou sempre se fecha
Ou sempre se fecha, porque no fundo acha que nunca vai dar conta? Em todos os casos, ou melhor, nos dois casos, olhe para o fundo do seu coração, veja, onde está no fim a minha segurança? No fim, onde eu estou buscando paz para dizer, agora sim, eu quero deitar em paz. Porque o amor de Deus não é medido nessas coisas. É medido na cruz. Então, a menos que sejamos seguros de que Deus sabe o que é melhor para nós e tanto sabe que a prova maior de amor é a cruz, iremos ficar balizando o amor de Deus em tudo que acontece na nossa vida. E por conta disso, a gente nunca vai estar satisfeito. Porque se estivermos sendo bonzinhos e as coisas estiverem dando errado, não estiverem acontecendo do jeito que a gente quer, então a gente vai ficar com peso na consciência de que ou a gente está errado, e é a gente que está errado porque a gente está confiando em nós, ou Deus está errado. Mas ninguém vira e diz, de fato, Deus está errado. Mas também temos uma grande dificuldade de reconhecer que, por vezes, a gente está crendo mais em nós mesmos, confiando, descansando mais em nós mesmos do que em Deus, do que em sua graça, do que nos seus méritos, nos méritos de Cristo. Então é porque Deus, em sua generosidade, tornou possível toda a abundância de dádiva celestial, nós podemos orar pedindo sabedoria. É porque Deus, em sua graça, tornou acessível a cada um, sem acepção, que nós podemos orar pedindo sabedoria. É porque Deus, em sua misericórdia e compaixão, não olha para as nossas fraquezas, para a nossa miséria, que nós podemos orar pedindo por sabedoria. E orar na confiança de que seremos ouvidos, do tipo abundantemente ouvidos. E como isso é possível? Como é possível que Deus ouça a nossa oração e responda em abundância, como torrentes, como grande chuva, como um vendaval que inunda a alma e faz esborrar? Como é possível isso tornar-se real? É possível porque Cristo morreu na cruz para isso ser possível. É possível porque Cristo viveu nossa vida, morreu nossa morte e intercede dia e noite, eternamente, segundo a segundo por minha alma. Ele vela pela vida dos seus. Então, eu não preciso confiar em mim mesmo. Eu tenho um Deus para confiar. Nós temos um Deus, um Salvador maravilhoso para confiar, para descansar, para pedir sabedoria quando estamos passando por várias provações. Como obter sabedoria para lidarmos com as provações? Reconhecendo sua necessidade, pedindo a Deus e pedindo com fé sincera. Que Deus, então, nos abençoe. Convido-os a ficarem de pé. Nós vamos orar e em seguida estarei impetrando a bênção.